E a entrevista que você precisa ouvir é com ela, Maria Eduarda Pironelli. Ela é captadora de doações lá no grupo de serviço de hemoterapia, o GSH, Banco de Sangue de Ribeirão Preto. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite nessa manhã de sábado. Muito obrigada pela honra de estar aqui. E começando a nossa conversa, o que faz uma captadora? Eu sou captadora de doadores Beira-Leito. Eu sou responsável, por passar nos pacientes, nos hospitais, fazer as visitas, conversar um pouquinho com a família sobre a importância da doação de sangue, quantas vidas podem ser salvas através desse ato. Puxa vida, então vamos lá, vou fazer um teste aqui. Eu tenho um amigo que está internado lá na Unimed, o Juliano. Então você passou no quarto do Juliano, conversou com a Fernanda, com o Juliano, e falou: olha, Juliano, você está utilizando bolsas de sangue do nosso estoque, e é importante fazer a reposição. Foi mais ou menos isso? Isso mesmo. A gente sempre explica, para os familiares, para o próprio paciente, a importância de estar sempre deixando um estoque saudável para que possamos atender ele novamente e os demais pacientes que necessitam. E para você acaba convivendo com realidades diferentes, você circula, você vai lá no leito, vê a dor, vê a dúvida, a angústia da família. Tem que ter um preparo, uma sensibilidade para, nesse momento de dor, fazer esse tipo de abordagem? Sim, com toda certeza. É preciso, mais humanidade do que qualquer outra coisa. Muito amor ao próximo também. A gente sente ali um momento, conversa, acaba ali sentindo a dor junto, muitas vezes, para conversar com a família, da forma mais delicada possível. Banco de sangue. Quando a gente fala em banco, a gente lembra do banco institucional, daquele do dinheiro, que sempre tem muito recurso e que acaba cobrando muito da gente. O banco de sangue parece que está com o estoque sempre no limite. O que acontece? Primeiro, hoje, qual que é a situação lá do GSH? Como nós estamos? Estamos supridos totalmente ou estamos precisando de bolsas? Nós estamos no momento com um estoque muito crítico, realmente sempre tem um déficit, mas agora no inverno é sempre maior devido às doenças sazonais, Cai muito as doações e a gente precisa muito da ajuda do pessoal. Então cai porque eu estou gripado, eu estou com síndromes respiratórias, então eu fico impossibilitado, por isso que eu não posso doar nesse período. Isso mesmo. Agora tem muitos vírus, gripe, resfriado, alergias também impede a doação. Então ele precisa ficar pelo menos 7 dias sem poder doar após cessarem os sintomas, o que acaba impedindo um pouquinho a doação. E também devido ao frio, o pessoal não quer muito sair de casa, acha que vai doer mais. Então a gente acaba tendo uma queda significante nas doações. O sistema de coleta e de transfusão de sangue evoluiu muito nos últimos tempos, bastante. Hoje a gente tem muita pesquisa, muito investimento, muita segurança para o doador, mas ainda na cabeça das pessoas existem mitos. Você que trabalha lá no setor, você que acompanha o dia a dia, quais são os mitos que você encontra assim, que você precisa ficar, olha, não é bem assim, os tabus, os medos, que você tem que trabalhar na pessoa potencial doadora? Isso mesmo, ainda existem muitos mitos, O pessoal acha que através da transfusão hoje ainda pode se contaminar, com ISTs. Eu já tive relato de doadores antigos que falaram assim que quando doaram muitos e muitos anos atrás, pessoas mais idosas, um conhecido pegou hepatite doando sangue, e aí eu explico que não é assim, Hoje em dia passamos por muitos testes, eles são testados por 2 pessoas diferentes, então é bem seguro, os materiais são estéreis, são todos descartados após, então é bem seguro mesmo doar. Agora vamos falar assim de quem tem gente que dá desculpa, porque eu não posso por isso, eu não sei o que, eu fiz cirurgia, eu tenho pressão alta, dia, a pessoa dá suas desculpas. Mas efetivamente
é realizada uma entrevista. Existe uma sala reservada, discreta, onde existe um questionário com umas 80 perguntas, parece, vai perguntando, e a partir daí você vai traçar um perfil se a pessoa é um potencial doador ou não. Mas assim, o que não pode? Quem que está impedido? Você falou agora das síndromes gripais, quem mais está impossibilitado de fazer doação? Para síndromes gripais, né, nós pedimos para aguardar 7 dias após cessarem os sintomas, alergias também. Quem toma, né, alguma medicação, por exemplo, para pressão alta, os que terminam em OL normalmente impede ali. Então a gente sempre pede para entrar em contato com o banco de sangue, ver o tempo de inaptidão, mas os demais normalmente não impedem. Então algumas medicações, aí varia o tempo, né, precisa estar entrando em contato com a gente. O que impede definitivamente pessoas que já tiveram hepatite após os 11 anos, doenças cardíacas, se teve alguma doença oncológica, também não pode estar doando. Tatuagem no passado, os tatuados foram muito discriminados, até no mercado de trabalho. Para doação, uma pessoa que fez tatuagem, ela pode doar? Existe uma janela, um período que ela precisa esperar? Como funciona? Sim, pessoas que realizaram tatuagem recentemente, nós pedimos para aguardar 12 meses após fazer, né, a tatuagem para poder estar doando. Se o estúdio tiver alvará e a pessoa conseguir a cópia do alvará, nós conseguimos, né, pela portaria da saúde, pela vigilância, estar liberando com 6 meses, desde que tenha a cópia do alvará. Mas, Eduarda, o problema da tatuagem é que furou a pele. Tem tudo que, se eu tenho contato com perfurantes ou pérfuros cortantes, eu tenho que ter uma cautela maior, e isso se estende também ao tratamento odontológico, por exemplo? Isso mesmo. A gente nunca sabe, né, se o pessoal está usando estéreo, tudo certinho, então tem essa janela pela portaria da saúde, pela vigilância que nós precisamos respeitar. Doação. Eu comecei a doar no século passado. Quando eu fazia serviço militar, a gente era obrigado, vai lá, corre para o HC para doar. E aí tinha uma história que tinha que ficar de jejum. Agora parece que não, eu tenho que ir alimentado. Como funciona a alimentação pré-doação? Isso mesmo, né? Antigamente, realmente eles pediam um jejum, agora não mais, porque perceberam que o pessoal acaba tendo uma queda de pressão, né? Se fica muito tempo sem se alimentar. Então, nós recomendamos ir alimentado, tomar um café da manhã tradicional, um pãozinho ali com uma manteiga, um requeijão, um café, um leite, mas nada muito gorduroso para que não impeça a doação. Por exemplo, um salgado, um bacon, já não é recomendado antes de doar. Eu saí de casa, cheguei para doar, esqueci de tomar meu café. Eu vou embora ou tem um lanchinho lá para dar uma reforçada? Como funciona isso? Não tem problema, nós damos um lanchinho lá. Se chegou em jejum, é somente avisar, né? Ou as meninas da recepção, ou a triagem, e nós levamos até a copa para tomar um cafezinho, comer um lanchinho antes de realizar a doação. Nós temos uma vida muito corrida e às vezes as pessoas vão se programar para essa doação. No caso do GSH, o atendimento é das 7 ao meio-dia? Como é? Isso mesmo, nosso atendimento é de segunda a sábado, das 7 ao meio-dia. Lembrando que pode chegar até meio-dia e também temos 15 minutos de tolerância. Então, às vezes o pessoal acha que fecha meio-dia, então eu preciso chegar antes das 11h30, por exemplo. Não, pode chegar até meio-dia e 15 para estar realizando o cadastro. Quem nunca doou fica naquela dúvida, mas vai demorar, vai me enrolar a manhã toda. Vamos explicar como funciona a partir do momento que eu cheguei na porta, nem tem campainha, eu posso abrir e já entrar. Entrei lá no banco de sangue, qual que vai ser a minha sequência e quanto tempo mais ou menos eu devo ficar? Certo, nós pedimos para ir, né, com um tempo livre de pelo menos 1 hora. Chegando ao banco de sangue, você vai passar pela recepção, retirar uma senha. Se não tiver ninguém, as meninas já chamam na mesma hora ali. Realiza o cadastro é bem rapidinho, não dura 5 minutos. Após isso, a triagem vai chamar para fazer a entrevistinha. A entrevistinha demora aí uns minutinhos a mais, devido à quantidade de perguntas, mas para sempre
para segurança tanto do doador quanto do receptor da bolsinha. Após a triagem, as meninas da coleta chamam para fazer a coleta, e a coleta em si é bem tranquila, bem rapidinha, de 5 a 15 minutinhos, dependendo do fluxo, e após isso tem o lanchinho. Ah, tem um lanche gostoso ainda no final, né? Na nossa audiência, o Dr. Nelson Jacinto, ele que é médico, e a Dumara. Bom dia, André, estamos ouvindo o seu tão esperado programa com muita música e excelentes entrevistas. Nosso abraço, Dr. Nelson. Tá gostando da entrevista? Ah, Maria Eduarda, hein? Boa para falar, hein? Tem também a Rosita. Bom dia, paz e bênção. Paz para você também, Rosita. Obrigado pela nossa audiência. Então, eu passei por todos esses setores, fiz a entrevista, já fiz minha doação, tomei o meu café, mas tem que votar, eu tenho que fazer um voto ali na hora. Me explica essa situação de votar, como que é isso? Isso mesmo, nós chamamos de voto a confirmação do uso da bolsinha de sangue. Após tomar um lanchinho, você vai receber um papelzinho na coleta que você, na copa mesmo, ali na copinha do lanche, vai confirmar a sua doação, se as suas respostas realmente foram seguras na triagem, e aí você pode confirmar ou não o uso da sua bolsinha. Essa medida, ela vem porque às vezes na entrevista a pessoa não... O entrevistador vai perguntar quantos parceiros você teve nos últimos tempos, ou você viajou para qual região do Brasil, e às vezes eu posso ter confundido na hora ou eu posso ter omitido. Então eu tenho mais essa chance nesse questionário, nesse voto, é isso? Isso mesmo. Apesar de a gente fazer todos os exames, ainda tem essa medida, porque às vezes a pessoa acaba não lembrando mesmo, né? E aí depois da doação ali na copa, às vezes pensando, fala, nossa, eu viajei para tal lugar, esqueci de comentar, ou aconteceu tal situação que poderia impedir a doação e eu acabei esquecendo, e aí a pessoa tem essa chance de optar por não usar a bolsinha dela. Maria Eduarda, hoje nós temos na rede pública de saúde toda uma estrutura de testagem de doenças sexualmente transmissíveis ou outros tipos de ISTs. Antigamente, muitas pessoas usavam o ato de doar o sangue para ganhar exames. Essa prática não é necessária mais porque tem a possibilidade de doar. Vocês já detectaram, ainda existe alguém que tem essa cultura? Eu vou lá doar porque aí eu já fico sabendo que eu estou bem? Como que é essa relação da checagem e do atestado de você está legal? Como que é isso no dia a dia? Normalmente o pessoal acha que a gente realiza ali junto à doação exames de colesterol, né? Esses exames de check-up mesmo anual, e aí a gente explica que não. Então existem sim, pessoas que ainda tendem a querer doar, para fazer o bem, mas também para já fazer o exame. Aí a gente explica, os exames que são realizados, mas normalmente o pessoal que vai mesmo com a intenção de fazer o bem. E a checagem ali, se houve alguma coisa de errado, algum teste positivo na doação, nós enviamos uma carta para a pessoa, pedindo para comparecer. Então, nada é exposto. Em alguns países, e aqui mesmo no Brasil, em algum momento da história, a doação de sangue já foi remunerada. Tem lugares, alguns países, que a pessoa doa sangue várias vezes para poder buscar um rendimento. Não existe isso no Brasil, mas a pessoa acaba tendo algumas vantagens. Por exemplo, a carteirinha de doador possibilita desconto em alguns locais, alguns espetáculos, algumas vantagens. Tem isso também, mas isso não é o principal, né, Eduardo? Isso mesmo. Normalmente o pessoal vai mesmo pelo ato de fazer o bem, por amor ao próximo, assim, ajudar a salvar vidas. Mas a carteirinha dá sim, descontos em vários locais, cinemas, estádios, shows, então tem essa vantagem aí. Em algumas cidades até critério de desempate em concurso ser doador. Então, portanto, olha, você está fazendo bem e ainda, de repente, você que está nos ouvindo em todo o Brasil, também a nossa audiência internacional, tem essas regrinhas e essas possibilidades na doação de sangue. Eu fui doar. Quanto do meu sangue vocês vão tirar? Vai fazer falta? Não, é bem tranquilo. A bolsinha, ela possui 450 ml, mas as meninas vão avaliar ali, dependendo, tira um pouquinho menos.
não vai fazer nada, não vamos retirar uma quantidade absurda, nem uma quantidade que te fará passar mal. E o organismo consegue repor isso rápido? Bem rápido, tá? Dentro de 24 horas o organismo já consegue estar começando a repor tudo certinho. E a gente tem o prazo, né, de doação para certificar de que está tudo bem, para não ter um impacto mesmo na sua saúde. Mas falando em prazos, por que o homem pode doar mais do que a mulher? Os períodos de doação dos homens são períodos mais curtos. Como que é isso? Acredito que seja uma dúvida que todos tenham. A mulher, como ela passa por um período, né, de ciclo menstrual, acaba tendo uma perda. Então, devido a isso, a mulher tem, né, esse prazo um pouquinho maior. Agora vamos mergulhar mais, que já é na sua área, você que também já está com a sua formação acadêmica adiantada. Vamos falar dos tipos de sangue. Primeira dúvida, tem sangue bom e sangue que não é bom, Maria Eduarda? Não, isso é um mito. Todos os tipos sanguíneos são muito necessários. Alguns são considerados doadores universais. Qual é aquele que pode doar para todos os outros? O O negativo é o sangue que nós mais utilizamos, né? É o tipo sanguíneo que mais ele faz falta. Mas o O positivo também é muito utilizado, só que o O negativo ele doa para todos, independente do RH. Então, se eu vou lá fazer a minha testagem, eu descobrir qual é o meu tipo de sangue, o meu também pode, o meu também é importante. Sempre tem necessidade de algum tipo específico para uma pessoa específica. Isso mesmo, com toda certeza. Nós estávamos com muita falta do tipo A positivo, que é o tipo que o pessoal mais tem hoje em dia, né, a maior porcentagem. E eles acham que, às vezes, acabam achando, o meu tipo não é necessário. Às vezes acham que só o O vai fazer falta e não. Faz muita falta também. Como a sua experiência de visitar hospitais, aquela conversa ao pé do leito, você se lembra alguma história assim, de doação de sangue que te marcou bastante, que um paciente recebeu sangue ou alguém que era doador e um dia precisou? Deve ter muitos fatos, histórias que você acaba testemunhando. Dá para puxar assim de bate-pronto alguma? Eu já tive muitas e muitas histórias, mas atendemos sim muitos pacientes idosos, principalmente, que falam: nossa, na minha juventude eu doei muito sangue, doei até eu poder fazer 69 anos, né, que é o prazo máximo. E aí alguns ainda me perguntam: mas eu não posso doar? E às vezes está até recebendo. Então você vê que mesmo passando por aquela situação ali delicada do momento, eles ainda têm vontade de fazer o bem ao próximo. O brasileiro, pelo que você acompanha nesse período que você está lá no GSH, ele está mais suscetível a doar? Ele está mais egoísta? O que você sente nesses períodos? Tem aquela oscilação que a gente já conversou, tem a sazonalidade, tem períodos maiores ou menores, mas você que tem expertise, né, Maria Eduarda? Você vai lá, você bate esse papo gostoso. Você está sentindo as pessoas mais abertas ou elas não doavam porque tinham dúvidas e você ajuda a elucidar essas dúvidas? Como que é? Sim, em muitos casos, né, o pessoal, de modo geral, tem sido bem receptivo, entende a importância, se mobiliza bastante para doar. Muitas vezes alguns familiares, né, falam assim: eu sempre tive vontade de doar, mas eu nunca doei porque eu uso remédio para diabetes. Eu explico que se não for insulina não tem problema. Então já reverti assim, muitos doadores através de tirar dúvidas beira-leito mesmo. E o pessoal acaba se mobilizando ainda por ver, né, muitas vezes o familiar ali precisando e utilizando a bolsinha de sangue. E muitos entendem a importância ali, infelizmente, no momento mais difícil. Tem aquele que tem o familiar acamado, adoentado, ele vai doa e não doa nunca mais, mas existe um número considerável de pessoas que depois que chegam ali, que conhecem todo aquele ambiente, que têm consciência da importância e de que lembram que o seu pai, porque o seu familiar, ele não foi salvo pela sua bolsa, ele foi salvo por alguém que já tinha doado antes, né? A regra geralmente é assim nos bancos de sangue. Você percebe esse despertar a partir da primeira doação? Sim, em muitos casos.
A gente tem muitos doadores, né, de repetição, que é o que chamamos, quando vai várias vezes ali, cumpre o período certinho, que fala assim, meu pai há muitos anos atrás precisou, ou algum outro familiar precisou muito. Já tivemos doadoras, inclusive, que falou assim, meu avô em tal ano precisou tanto da bolsinha e agora eu nunca vou parar de doar até dar um certo prazo. Então dou ali com aquela frequência regular, certinho, porque entende a importância. Vamos falar da primeira vez, a primeira doação. Eu tenho que ter algum cuidado especial? É diferente das outras? Como funciona? Olha, é bem tranquilo. A gente faz toda a entrevistinha, né? Então as meninas ali já vai orientando, vai explicando o passo a passo, mas nós da captação, tanto eu quanto a Michelle, estamos também aí para tirar todas as dúvidas. O pessoal costuma achar que dói, não é algo que dói, é bem tranquilo. A gente pede, né? A gente recomenda se hidratar bastante, porque a hidratação ela ajuda muito na doação e é importante reforçar que não é se hidratar ali uns minutinhos antes de doar. É importante se hidratar desde, por exemplo, se eu vou doar agora de manhã, desde ontem eu preciso estar bem hidratada, ter esse cuidado aí em relação a sintomas gripais, né? Medicações, entrar em contato para ver se não tem inaptidão. Mas do resto é bem tranquilo. Cheguei para doar, minha primeira vez. Por algum motivo eu fui considerado inapto. Hoje você não pode doar. Isso significa que eu nunca mais poderei doar, ou porque às vezes naquele momento, por alguma situação, eu não posso, mas em outro momento eu poderia. Como funciona? Isso mesmo, né? Vai depender do motivo da inaptidão. Por exemplo, pessoas cardíacas, né? Quem teve, né, a hepatite após os 11 anos são considerados inaptos definitivo. Então, realmente não poderá doar em nenhum momento. Mas, se você tomou um antialérgico, por exemplo, ontem foi doar hoje, foi inapto, é só aguardar 3 dias ali sem tomar um antialérgico, a medicação, e aí já pode doar tranquilamente. Da nossa audiência, Helena Agostinho, bom dia, André, eu estou aqui na escuta, excelente entrevista. Informações de uma ação que salva muitas vidas. Como sempre, seu programa, além das músicas que tocam na alma, é também um programa de utilidade pública. Tudo de melhor e um ótimo final de semana para você e para todos os ouvintes. Helena, muito obrigado pelo carinho, um ótimo final de semana para você também. Vamos continuando aqui, entrevistando Maria Eduarda Pironelli. Ela é captadora de doadores lá do GSH Banco de Sangue. Maria Eduarda, além de doar o sangue, existem outras formas que eu posso ajudar a salvar vidas. Por exemplo, nesse momento estamos fazendo uma entrevista, estamos divulgando essa ação. Mas lá na hora da coleta, tem gente que doa não só o sangue, tem o doador de plaquetas também. Quais são as possibilidades de doação? Isso mesmo, além do sangue total, nós fazemos, né, a aférese de plaquetas, que é quando você faz a doação ali, é o mesmo procedimento da doação de sangue, só é um pouquinho mais demorado, vai passar ali o seu sangue por uma máquina que ela vai filtrar as plaquetas, então ela vai separar as plaquetas e devolver ao seu corpo o sangue. Então a gente separa somente as plaquetas e na mesma lógica ali também tem a doação de hemácias. E qual a importância da plaqueta e das hemácias para quem está adoecido, acometido de algum mal, precisando dessa doação? Existem pacientes que têm falta, né, de apenas um componente, por exemplo, a plaqueta. Pacientes com leucemia utilizam muitas plaquetas, né? Então, os médicos normalmente pedem, né, essa aférese para repor um pouquinho mais rápido, ele é um concentrado um pouquinho maior, para dar um impacto maior, no caso, um impacto positivo ali na vida do paciente. Maria Eduarda, o que mais você gostaria de falar para a nossa audiência agora? Qual a informação que você entende? É fundamental, não posso sair daqui sem falar isso no Tudo de Melhor. Gostaria muito de reforçar a importância de doar. Uma única bolsinha, ela salva até 4 vidas, devido à importância mesmo desses hemocomponentes, né? Então, assim, o sangue nós não temos, o sangue não é um só, ali, uma coisa só. Existem vários componentes nele: plasma, plaquetas, hemácias. Então, dentro de uma única
ajudar até 4 famílias que estão esperando, né, ali pela recuperação de um ente querido, de algum familiar. Então, eu reforço, né, a importância da doação. Em Ribeirão nós temos serviços, temos o Hemocentro, que atende a rede pública, e o GSH, Banco de Sangue, ele atende só a rede privada. Quantos hospitais estão conectados com vocês que recebem esses sangues doados? Nós atendemos, né, 5 hospitais em Ribeirão e mais alguns na região. São 6 na região e 5 em Ribeirão. Lembrando que não é só a rede privada, nós também atendemos a Beneficência Portuguesa, que ali não tem só pacientes privados, mas também da rede pública. Pacientes SUS também são beneficiados, então, quando eu vou lá no banco de sangue? Isso mesmo. Endereço? Nós estamos localizados na rua Quintino Bocaiúva, 975, do lado do Hospital São Lucas. Ah, mas ali é difícil estacionar, a gente chega lá e não consegue vaga. Nós temos estacionamento conveniado na esquina, temos 2 estacionamentos, mas o da esquina ali já é bem pertinho, é só atravessar a rua, já está ali no banco de sangue, chama Stop Car. Reforçando então os horários de atendimento. Nós estamos atendendo de segunda a sábado, das 7 ao meio-dia, lembrando aí que tem 15 minutos de tolerância. Quero conversar com a Maria Eduarda, quero conversar com a equipe. Fiquei com dúvida, ouvi entrevista, gostei, mas tem um detalhezinho quando ela me perguntou, eu fiquei em dúvida, quero perguntar. Como que eu vou fazer contato? Quais são as redes sociais lá do Banco de Sangue? Nosso Instagram é doesanguerp e nosso WhatsApp para dúvidas é o 997020830. Maria Eduarda, você todos os dias visita os hospitais e conversa com as famílias. Nesse momento você está conversando com um número infinito de pessoas. Nós não temos noção agora, tem que entrar lá depois no nosso provedor para saber quantos acessos. Mas hoje o nosso programa, graças a Deus, chega em todo o mundo e você tem agora a oportunidade de reforçar esse convite para doação. Pode falar como se você estivesse conversando com uma família, pode falar do jeito que você quiser, mas eu quero que você toque o coração desse povo para a gente doar bastante. Deixo o convite, então, a todos os ouvintes, a importância da doação, quantas famílias, né, esperam esse ato de amor para poder ali salvar um ente querido, né? Muitos pacientes oncológicos, ou às vezes de um acidente, alguma fatalidade ali que acontece, aguardam, né, esse ato de amor seu para poder salvar ali uma pessoa que eles amam muito. Então, eu reforço a importância da doação. Pode salvar até 4 vidas, uma única bolsinha, tão rapidinho, 1 horinha do seu dia, vai fazer muita diferença na vida de alguém. Maria da Graça, muito obrigado pela mensagem, viu? Muito propícia. Aliás, chegando mais gente aqui, Maris Esther, André, parabéns pela entrevista. Aqui em casa, ouvindo o seu programa. Obrigado, Maris. Vamos divulgar também as entidades culturais de Ribeirão Preto, essa importância da doação de sangue. Voltando àquela comparação com o banco, lá no banco eu coloco meu dinheiro, porque um dia eu espero ter alguma vantagem. No banco de sangue, a qualquer momento eu posso utilizar, eu posso necessitar, eu posso ser aquele agora da emissora e por algum motivo eu precisar de sangue, eu posso ter uma doença, eu posso ter algum mal e meu familiar. Por isso é muito importante que você doe, não precisa saber o nome. Existe aquela doação que é a doação justificada, eu vou doar para tal pessoa. Existem as escolas que fazem campanhas, gincanas de doação, mas tem aquele ato também que eu vou doar pelo simples fato de doar, é isso mesmo? Isso mesmo, é o que chamamos de doador espontâneo. Então, às vezes você está ouvindo aqui agora e toca no seu coração de você querer doar, é só comparecer lá, realizar a doação, não precisa direcionar a nenhum paciente, e aí entra como doador espontâneo, como nós dissemos. Mais algum detalhe, mais alguma informação que precisamos? Para doar os pré-requisitos, posso falar? Pode sim. É necessário estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos. Se ter sintomas gripais, reforço que é necessário aguardar 7 dias após cessarem os sintomas. Se fizer uso de alguma medicação e ficou na dúvida se pode doar ou não, pode me chamar no WhatsApp que eu tiro todas as dúvidas. Se possuir doenças
problemas cardíacos ou alguma doença autoimune, não pode doar pelo seu bem, mas se você compartilhar essa informação, já vai estar ajudando a salvar muitas vidas também. Mas é interessante também que as pessoas conversem em casa, que as famílias tenham esse hábito de falar sobre esse tema, porque às vezes eu não posso doar por algum motivo, eu estou pedindo provisoriamente ou até de modo definitivo, mas o meu filho pode, a esposa pode. É uma prática legal, é como ir ao shopping, ir ao estádio de futebol, ir ao cinema. Talvez as pessoas devessem, no Brasil, incorporar o ato da doação como uma rotina. Olha, 3 ou 4 vezes por ano eu vou lá por um ato de cidadania, de amor, de solidariedade. Mais ou menos isso? Isso mesmo. Nós temos muitos doadores que já passaram ali do prazo de doar, né? Vou reforçar até a idade. A partir dos 16 anos pode estar doando já, desde que acompanhado pelo responsável. A partir dos 18 já não é necessário responsável, pode estar doando normalmente. Se for a primeira doação, até os 60 anos. Se já for doador, até os 69 anos. Então temos muitos doadores, né? Que chegam aí aos 69 anos, já não pode mais doar, mas aí acaba levando o filho, então o filho já vira um doador também. Então é muito importante que seja conversado. Faz aquela corrente na família e deixa a tradição da solidariedade. Isso mesmo. Muito obrigado. Foi uma alegria contar com você e eu vou deixar agora o microfone aberto para você falar com os nossos ouvintes. Imagina, eu quem agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? Reforçando a importância da doação, esse ato tão bonito, tão generoso que salva muitas vidas. Um grande abraço, muito obrigado. Eu falei com a Maria Eduarda Pironelli, ela é captadora de doadores lá do GSH Banco de Sangue, e mandando um abraço também para toda a sua equipe, seus colegas de trabalho, seus colegas, uma equipe muito atenciosa, que trata todo mundo com muito carinho, com muita dignidade.